Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é uma alegria enorme estarmos juntos novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vocês devem saber que nem tudo o que o corpo revela passa pela fala. Emoções e padrões internos também se expressam na estrutura corporal, até no formato dos pés. E a análise da personalidade pelos pés, aliada ao biotranse, abre novas possibilidades terapêuticas e amplia a percepção clínica. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Imo Zucato Neto, que vai nos explicar o que os pés revelam sobre padrões emocionais e comportamentais. Também como o biotranse potencializa a presença e sensibilidade terapêutica. E vai conduzir uma prática ao vivo com demonstrações aplicáveis. Se você ficar até o final com a gente, isso é um spoiler, hein? O professor vai disponibilizar um e-book exclusivo sobre o tema. Prepare-se para mergulhar em uma jornada onde emoção, ciência e transformação se encontram. Ah, e se você gostar desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos que estão aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo isso depois dessa gravação. E para começar, o André já me joga um peso nas costas, fantástico, né? Eu adoro ele. É uma pessoa incrível, maravilhosa, que põe pouca pressão, né, para nós palestrantes aqui do Praticadamente. É uma honra muito grande estar aqui de novo, né, com vocês. E vamos começar um pouquinho falando sobre os pés. O que são seus pés? Os seus pés são seus? Esse pé é meu? Né? É uma pergunta interessante. Esse pé não é meu. Eu uso ele, mas ele não é meu. O formato dele reflete os mecanismos de defesa que a minha mãe estava vivenciando ali e usando no momento da minha embriogenese, ou seja, no momento da divisão celular ali, quando houve a fecundação do óvulo, né, e a divisão celular, aquele momento de vida da minha mãe vai forjar a minha característica. Então, por isso que eu posso ter, por exemplo, 30 clones e nenhum ser igual um com o outro. Porque tudo vai depender do estado emocional da mulher naquele momento, né? Na futura mamãe. Então, os pés são mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, eu vou, quando eu nasço, aprimorar. Porque eles têm que me manter vivos. Né? Eles têm que me levar à sobrevivência. Então, eu vou aprimorar o que eu tenho. E dificilmente eu vou contra eles. Porque é uma zona de, assim, eu indo contra eles, eu tô numa zona fora da zona de conforto, eu tô numa zona instável, uma zona de insegurança, uma zona de medo, né? Então, ir contra os mecanismos de defesa é difícil. E a maioria dos seres humanos enxerga o mundo pela ótica dela. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não sabe nem como ela é, imagina como é o outro, pode se colocar no lugar do outro. Um dos poucos que fiz, assim, que a gente tem registro, que fez isso com maestria, foi Fernando Pessoa. Né? Fernando Pessoa, quando ele era Álvaro de Campos, quando ele era Caeiro. Então, ele se deu o direito de usar outros mecanismos de defesa com personalidades totalmente diferentes da dele. E assim, quando eu falo que ele estava de direito, gente, ele ia vestido de Álvaro de Campos tomar café, onde ele ia normalmente como Fernando Pessoa, e ele se portava diferente, ele agia com as pessoas de maneira diferente, então ele se dava o direito de vivenciar em si uma outra persona, né? Mas pouca gente vai fazer isso. Então, a maioria das pessoas enxerga o mundo de acordo com os mecanismos de defesa que tem, ou seja, com o pé. Então, quando eu olho o pé de uma pessoa, eu consigo compreender como ela pensa, sente e age, e por que pensa, sente e age sempre da mesma maneira. Por isso que eu acerto. Eu acerto não é porque eu estou ali, não, eu estou vendo um mecanismo de defesa, que é um padrão. E nós temos 27 padrões básicos de mecanismos de defesa. Então, o seu pé pode ser um 26 avos de todas as pessoas que estão aqui. E quando a gente está num grupo, é muito interessante, porque a maioria das pessoas de pés parecidos vão criar as verdades de forma implícita. Então, vamos supor, se a maioria do grupo tem dedo curto, os coitadinhos que têm dedo longo, que são minoria, vão estar excluídos da verdade. E começam a se sentir errado. E não é isso, eles só estão fora da maioria. E a maioria sempre vence. Né? Então, a primeira
questão aí é, quando eu uso isso na clínica, né, ou seja, atendendo uma pessoa, eu uso para explicar para a pessoa como e por quê. Como você pensa, sente e age e por que pensa, sente e age sempre assim. Como quebrar isso? Mas o pé ele dá um norte de começar. Então eu quero que vocês olhem os pés de vocês. Os pés, eles vão ter 3 formatos básicos. Egípcio, que o dedão é maior, os dedos caem em escadinha. O pé greco-romano, que é dedão e segundo dedo do mesmo tamanho, ou o segundo dedo maior que o dedão, e depois cai. E o pé quadrado, que é dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. Quando você fala, eu tenho o dedão maior e os outros dedos caem em escadinha, o seu pé é egípcio, o que a gente sabe? Toda pessoa de pé egípcio tende muito ao perfeccionismo. Então, se você olhar o seu pé e achar uma outra pessoa que tem o pé parecido e falar assim, você também sofre com perfeccionismo? Como é que é? Ela vai te trazer muitas das questões ali do dia a dia dela que são muito parecidas com a tua. Se o teu pé é greco-romano, você chega para uma pessoa que também tem pé greco-romano e fala assim, você também é sistemática? Você também é cheia de esquema? Você fica também frustrada quando os esquemas não dão certo? Mudanças bruscas não são legais, não são bem-vindas, né? Prova surpresa. Você sabia a matéria e deu branco, porque estava fora do script, né? Então, você vai ver que a pessoa vai te dar as mesmas respostas que você, e muitas das situações do dia a dia dela são similares à tua. Eu tenho pé quadrado, esse é o mais raro no Brasil. A mesma coisa. Eles são hips que gostam de caviar, eles são sofisticados na simplicidade, eles gostam de misturar coisas na comida, crespo com liso, verde com amarelo, azedo com doce, né? Comida tailandesa. Então, é uma explosão de sensações, né? Então, o pé quadrado também, se ele acha uma pessoa com um pé quadrado, ele começa a perguntar as dificuldades do dia a dia, vai ver que é a mesma. Agora, olhem os dedos dos pés. Eles são pequenos, são curtos, são normais ou são longos? A paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho do dedo do pé. Então, se você olhar seu pé e for dedo curto, você quer tudo para ontem. É que nem uma pessoa de dedo curto. Se ela olha para minha cara e fala assim, pega água, eu falo, já vou. Ela levanta e vai, entendeu? Agora, uma pessoa que já tem o dedo normal, ele consegue ali esperar uns 2, 3 minutos antes de tomar uma providência. Agora o dedo longo. O dedo longo vai ficar 2 horas lá, 2 horas depois ele vai pra mim e assim, você não vai pegar água? Entendeu? O dedo longo, gente, ele já tá ligado à ansiedade, ele tá ligado ao subjetivo, ele tá ligado a padrões onde a mente assim, os processos mentais são mais legais do que o processo aqui de fora. Dedo curto, o processo de fora é muito mais legal do que o processo interno. Então ela precisa vivenciar o externo, muito. Né? E aí tem os normais para curtos e os normais para longos. Nunca a gente vai ter um normal. O normal, dentro da razão áurea, perfeitinha, né? Eu nunca vi. É sempre um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Né? Então eu falo para vocês que se o normal é para longo, ele vai tender mais a essa subjetividade, a essa ansiedade, ao medo do medo. Né? Se ele já tem o dedo normal para curto, ele vai tender mais às características de quem tem o dedo pé curto. Então, quando você, sabendo disso, olha para o pé de uma pessoa, você já começa a compreender essa pessoa, ela tem dedo curto. Não adianta eu pedir paciência para ela não passou na fila da paciência. E não adianta eu colocar ela em lugares onde exige a paciência. Eu estou sacrificando ela. E não adianta eu pegar uma pessoa de dedo longo e colocar ela para atender balcão, onde tem um fluxo de gente, ela se perde toda. Dedo longo, se você colocar ele numa sala fechada, sozinha, ar-condicionado e um monte de caixa, um monte de coisa chata, ele tá no parque de diversão. Sabe? Tanto é que, assim, quando a gente lida com criança, eu vou colocar a criança de castigo. Dedo curto, se você pegar ele e colocar no quarto e falar, você vai ficar aí preso, aí é castigo. Porque ele gosta de atividade, ele gosta de movimento. E ele preso ali, aquilo é torturante. Dedo longo, você colocou ele de castigo no quarto, não é castigo. Entendeu? Tá no ambiente que ele queria. Agora, paz e sossego, vou ler meu livro e ninguém me enche o saco. E eu ainda tenho a justificativa para continuar aqui porque eu tô de castigo. Então, é muito relativo quando a gente vai falar de punição.
Então, quando a gente compreende os pés, a gente compreende o que massacra a gente, o que dói na gente. Por isso que eu bato muito nessa tecla, né? Quando vocês começam a compreender essa linguagem dos pés, o que os pés estão revelando para a gente começa a compreender padrões de comportamento. Hoje é muito comum o analfabetismo emocional. Uma pessoa chega para você e fala assim, eu estou ansiosa. Aí você olha o pé dela, ela tem o pé curto, o dedo curto. Ela não passou na fila da ansiedade, ela passou na fila da irritabilidade crônica. Então ela tem estresse. É outra área cerebral. Estou falando da parte de baixo do cérebro. Entendeu? Estou falando dos sistemas mais primitivos, ligado a instinto e intuição. Então, se ela tomar remédio para ansiedade, que é mais outra parte do cérebro, não vai fazer tanto efeito. Mas por que está tomando remédio errado? Porque ela falou errado. Agora, se ela chegar e tá vendo essa live, ela vai chegar e falar certo. O que eu tenho é estresse crônico, eu quero tudo para ontem, isso está me deixando um pico de raiva que eu não sei lidar. O médico vai trabalhar isso, vai dar remédios para isso. Né? Então, a primeira parte que eu quero que vocês olhem também dos seus pés é o tamanho das unhas. As unhas dos seus pés são visíveis, dá para ver de longe, são normais ou são curtinhas? Quanto mais visível a unha do pé, mais a pessoa acredita nas próprias verdades, mais teimosia, ou seja, mais ingenuidade também. É uma criança grande. Então, é aquela pessoa que dá gafe, aquela pessoa que é não por não. Você fala assim, vamos? Não. Aí você fala, mas não. Não. Aí chega, é não por não. Não, agora não. Agora também não vou. Eu não vou, não vou. E vai bico. Entendeu? Aí se entra alguém na sala, ela ri pra pessoa. Aí ela olha pra você e faz bico. Aí você fala, que porra é essa? Porque é uma criança grande e birrenta. Unha pequena. Unha pequena, a mente dela é científica, tudo tem que ter um pra quê, um porquê, um como. Ela é mais racional, dogmática, só que também ela é astuta. Então, quando eu vejo uma pessoa com unha pequena, né, e aí às vezes a Lília fala assim, nossa, fulano cometeu uma gafe, sem querer, falou isso. Eu falei, Lília, eu conheço o pé dela, ela tem todas as unhas pequenas, ela não tem sem querer, ela plantou a sementinha do mal, entendeu? É astúcia. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a se tocar. Porque a pessoa vai usar as armas que ela aprendeu a lidar. Quem tem as unhas visíveis aprendeu a ser rebelde, então ele vai bater de frente com tudo que é padrão, porque ele busca o contrário do padrão. Então é aquela pessoa que ele entra numa loja, o sapato que está encalhado é o que ele vai gostar, porque ninguém quis, ninguém tem. Já quem tem as unhas pequenininhas vai comprar o padrão. É porque o prego que se desponta é o que leva porrada. Então, assim, no atendimento, o que isso agrega? Muita coisa. Muita coisa. Quando você olha uma pessoa que tem as unhas bem visíveis, ela vai cometer sincericídio. Ela comete sincericídio, ela é sincera demais. Se você souber perguntar, ela vomita tudo que você quer saber. Sem filtro. Agora, uma pessoa que tem as unhas pequenas, ela vai jogar xadrez com você. Muitas vezes, e ainda se tiver o dedão losangular, ela vai falar o que você quer ouvir para te agradar. Entendeu? Para deixar você feliz. Né? Porque, então, esse tipo de coisa, né? Que nem, tem cliente que fala, é mais rústico, né? Que é dedão mais quadradão, ponta quadrada, a base da unha reta, né? O dedão ponta quadrada, ele é mais rústica. Então, no trato, é assim, gostou? Ah, não gostei muito não por causa disso. Sabe, você vê que... E às vezes manda, né? Eu acho que hoje você podia mudar a playlist, colocar música assim, né? Vocês são minhas, né? Quem manda aqui sou eu. Mas tudo bem, vocês só pensam. Se você falar isso, você arruma uma discussão, daí não tem exceção. Dedão losangular, é aquela que parece um balãozinho. É aquela cliente que chega e fala assim: nossa, a terapia está sendo incrível, você é fantástica. Ela puxa um saco, que é uma beleza, entendeu? Porque ela aprendeu a seduzir. E olha que louco, quem tem o dedão losangular, para palco é muito legal. Porque como ele quer te ajudar, ele vai fazer tudo. Agora, na hora que tá só você e ele, aí ele não entra em transe como ele entrou no palco. Que aí não tem plateia. Pra que ele vai só mostrar pra você que ele sabe te ajudar? É bem louco isso.
E o dedão redondo, né, que é o mais redondinho, é uma pessoa mais diplomática, né? Então ela vai negociar com você a sessão. Eu cedo, mas você cede, eu faço, mas você faz. Então é um jogo de diplomacia bem interessante, né? Então, quando você começa a compreender tudo isso, olhando o pé, você pode olhar agora para o pé da sua parceira, do seu parceiro, vê se é igual ao teu, vê se ele tem dedo longo, se ele tem dedo curto, vê, compara um pé com o outro. Às vezes vocês têm os pés opostos um do outro. E isso explica muita coisa. E quem compreende não julga. Essa é a base de um relacionamento saudável. É não exigir do outro que eu sei que o outro não tem capacidade. Dúvidas, gente? Pode falar, Lilian. O André tinha até levantado a mão antes. Quer falar antes, André? Não, pode ser, pode falar primeiro. Eu acho muito importante quem está assistindo ir anotando, e volta o vídeo lá e vai anotando, olha para o seu pé e vai anotando as características, e vai anotando o que significa para você se conhecer melhor, e conhecer melhor as pessoas que te cercam, principalmente parceiro, o namorado, o amigo, aquela pessoa que você se relaciona muito. Aqui em casa, quando eu comecei a estudar o formato dos pés, aconteceu uma coisa muito interessante. A minha filha ela andava com uma raiva, com uma situação reclamando muito de uma amiga, que ela achava que a amiga provocava ela. Ela quer arrumar confusão e briga comigo. Eu não sei por quê, porque ela quer arrumar briga comigo, se eu trato ela direito. Aí eu falei com ela assim, como é que é o pé dela? Aí vamos ver. Aí eu olhei, analisamos o pé, né? O pé da amiga dela era totalmente o oposto do dela. A minha filha é dedo longo, a outra é dedo curto. O formato é totalmente oposto. E aí eu falei assim, ó, ela não faz por querer, é porque ela pensa assim, não sei o que. Aí ela começou a reparar dentro daquilo e ela começou a chegar à conclusão que realmente ela não fazia por querer. Era o jeito dela. E era assim com todo mundo. E aí ela parou a implicância. Então, assim, você se conhecer e conhecer o outro que está do teu lado é muito importante para um bom relacionamento. Não é isso? Não, e detalhe, a filha da Lilian depois gostou tanto que leu o livro inteiro e hoje sabe analisar o pé da negada. Analisa mesmo. Analisa mesmo. Né? E às Sabe vezes analisar todo ela mundo olha, ali. e às vezes ela olha, ela já entende que é o jeito da pessoa. É muito engraçado que hoje ela é mais tranquilona com relação a isso, porque ela já vê que é o jeito da pessoa. Às vezes ela mesmo fala comigo, mãe, você não viu que fulano é assim? Tal. Porque, gente, assim, ó, se a pessoa tem o pé quadrado, dedão reto, ponta quadrada, a base da unha quadrada, ela é mais rústica. Mas ela não é rústica só comigo. Ela não está sendo grossa comigo. Ela é grossa com todo mundo. Mas se você pega uma pessoa que tem esse dedão quadrado, ponta quadrada, dedos mais curtos, né? E põe ela do lado de uma pessoa que tem os dedos longos, unha pequenininha, dedão fino, ela machuca o outro. E a diferença é muito gritante porque o dedo curto, ele explode. Explodiu. Dá 5 minutos, ele abre a porta e fala assim: vamos tomar café? O dedo longo, ele vai mastigar isso durante meses. Entendeu? Porque para ele não pode acontecer do nada algo. Tem que ter um porquê que levou a pessoa aquilo, tem que ter uma estratégia, lá, 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 lá. E o dedo curto não. Às vezes ele estava vindo, topou com o dedão no canto da porta, você foi a primeira pessoa que olhou para ele estava de cara feia, seu rosto reagiu à cara feia dele e ele explodiu com você. Só isso. Não tem teoria da conspiração. Foi só isso. E cuidado para não apanhar, né? Exato. E fala aí, Andréia, você tinha uma pergunta? Sim, em relação às unhas que você estava falando, as unhas pequenas ou as unhas visíveis ou não ou menos visíveis, né? Aí, quando você fala das unhas, você fala em relação a todas as unhas dos pés ou pode ser especificamente uma, assim, ou duas? Porque Então, eu já reparei que às vezes a unha do dedão é visível e as outras não são. Então, a pessoa tem a unha do dedo, assim, o dedo que está ligado à unha, ele está ligado a um chakra, né? Então, assim, é que se eu for falar tudo aqui vai ficar muito longo, mas só para vocês entenderem. O segundo dedo do pé está ligado ao chakra cardíaco. Do pé direito é desejo, do pé esquerdo é sentimentos. Então, se a pessoa tem a unha do pé direito, do segundo dedo do pé direito bem visível, ela é mais teimosa, ela acredita mais com relação aos desejos dela, ela vai impor mais os desejos dela. Mas se a unha do pé esquerdo for pequenininha, do mesmo dedo, ela racionaliza sentimentos. Então ela já não tem tanta segurança nela mesma com relação aos sentimentos, né? Então, cada dedo mostra pra gente como a pessoa lida com aquilo que aquele dedo representa.
Né? Que nem o dedinho do pé direito tá ligado a medo e insegurança. E o dedinho do pé esquerdo, otimismo, confiança e sexualidade. Tem pessoas que têm a unha do dedinho do pé direito pequenininha, a unha do dedinho do pé esquerdo grande. Né? Não é que ela está comprida, ela é realmente maior. Ela tem, né? Então, a gente tem ali, ela lida de maneiras diferentes com a energia de acordo com o lado que está. Se é do lado social, se é do lado emocional. Então, até isso o pé mostra. Né? Tem pessoas que têm mais dedos em garra, né, virados para baixo, no pé esquerdo do que no pé direito. Porque a repressão mais do lado emocional. Agora, se ela tem mais dedo do pé direito em garra e pé esquerdo mais reto, a repressão é do lado social. Fala, dona Zilma. Irmo, uma pergunta aqui. É, vamos dizer que, então, você olhando o pé, você analisando o pé da pessoa, você vê tudo isso e não tem o que ser feito com relação a essa personalidade, a essa pessoa. Por exemplo, ela tem o pé assim, mas ela pode mudar. Então quer dizer que ela não muda. Muda. É assim. Muda. Pelo menos isso. Não, muda. Porque assim, ó, a partir do momento que você compreende os mecanismos de defesa, você não está mais obrigada a seguir eles automaticamente. Você pode começar a questionar. E você pode começar a fazer igual o Fernando Pessoa. Eu vou me dar o direito de vivenciar outro tipo de pé. Ou seja, vivenciar isso de outra forma. Como a Lilian, como é o pé da Lilian? Vou vivenciar igual a Lilian. Como é o pé do Andréia? Vou vivenciar igual a Andréia. Então você começa a se dar o direito de ter um ponto de partida e pontos de mudança. Primeiro ponto é isso. É óbvio que quem nasce com o dedo do pé curto não vai desenvolver e ficar com o dedo longo. Não vai. Nessa vida, não. Na próxima, ele pode vir com o dedo longo. Nessa, não. Então, assim, ele vai morrer de dedo curto. Mas ele vai aprender, ele pode aprender muito a usar a agressividade descontrolada de uma forma canalizada, já de forma mais produtiva, sem ter que ficar segurando ela dentro. Né? Então, a pessoa começa a ganhar potência, porque grande parte da energia que ela usava para segurar as coisas dentro dela, hoje ela usa para ajudar aquela coisa que está dentro dela a se metamorfosear em algo produtivo. Um exemplo disso, né, o Saraiva, né, o famoso Saraiva, tolerância zero. Pé egípcio, todas as unhas bem visíveis. Todo mundo que tem o pé egípcio, dedão maior, dedo escadinha, todas as unhas bem visíveis, dedão largo, ponta quadrada, base da unha reta, né, aquelas unhas que dá para ver de longe, e dedo normal para curto, é o Saraiva. Sabe? Bom dia por quê? Tive que acordar cedo. Sabe? Ele acorda, ele já dá coice na sombra. Só que se ele aprende a lidar com isso e ser espontâneo e explicar para os outros, olha, eu sou assim mesmo, fica tranquilo, que depois passa, vira meme, né? Vira cômico. E aí ele leva a vida na flauta, entendeu? Mesmo sendo rabugento. Agora, se ele tenta controlar isso, vai ter dia que nem ele se aguenta. Imagina os outros. Oi, Né? eu gosto de trazer um exemplo bem prático. Por exemplo, né? Um exemplo mais prático. Quando você se conhece e conhece o ambiente, conhece as pessoas, você, como você falou, você vai saber lidar isso de forma mais leve. Por exemplo, eu sou canhota. Eu tive que me adaptar. Eu era aquela canhota ruim de fazer tudo com a direita, sabe assim? Aquela bem, né? Aí, aos poucos, eu fui me adaptando. Eu fui me adaptando a escrever, fui me adaptando a abrir lata. Hoje abro uma lata rapidinho com a mão canhota, ao contrário. Que a pessoa fica assim, como é que você consegue? Tem gente que fala assim, como é que você consegue abrir lata desse jeito? Então, assim, aí, aos poucos, no meu desenvolvimento, eu fui me adaptando ao ambiente, me adaptando às posições, aprendendo a fazer coisa com a outra mão. Então, assim, quando você se conhece e você vê que a situação é aquela, tipo, eu sou desse jeito, eu tenho que me adaptar. De forma que eu não vire eu só faço assim porque eu só sei fazer assim. Não, vamos dar um jeito, vamos ver, tem uma flexibilidade. Porque tem gente que é assim, né? Não, eu só faço assim, eu sou assim mesmo, né? Então, quando você se conhece o ambiente, você tem o intuito de viver bem, melhor, de forma leve, você vai criar estratégia, né? Como você falou. É o meu jeito, mas gente, olha só e tal. Você vai começar a criar estratégia e vai viver bem. Gente, o que o DSM está ensinando para gente? O último DSM. Por que está aumentando tanto a carga de doenças ali, né? De transtornos e tudo mais? Para que cada um consiga falar para o outro o que eu sou. Porque a grande busca do ser humano é ser compreendido.
Então, a partir do momento que você consegue chegar para uma pessoa e falar, olha, eu tenho o dedo do pé curto, então vai ter hora que eu vou dar umas estressadas, não liga não. Porque é do meu jeito. Você já ensinou a pessoa. Você já falou. É melhor do que falar, olha, eu tenho transtorno bipolar do humor, né? E me aceita. Agora, se você consegue explicar para a pessoa quem você é através dos seus pés, já vira um ponto de partida para uma conversa, porque ela vai mostrar o pé dela, você já vai falar, eu não sei tanto do seu, mas é diferente do meu, então talvez você seja assim. Então ali já leva a uma interconexão maior, já leva a empatia, né? Já leva a um sistema de compreensão maior, menos julgamento, franqueza no diálogo. Olha que legal. Daí, A Lilian é que nem aquele que vai na loja e compra o sapato, pergunta, aquele sapato, é aquele lá que eu quero porque ninguém comprou. Começou a ser canhota porque ela viu que o destro é comum com todos, pô, você canhota. é bem por aí, entendeu? A linha como diz a Marisa, é fora da caixinha. Então a linha não é referência, entendeu? A gente não pode usar a Lilian como referência. Ah, e, gente, assim, eu falo isso brincando, mas o potencial dela é maravilhoso, que nem no curso, no módulo 2, por exemplo. Eu gosto de fazer umas experiências mais drásticas. E a Marisa, né, ela ficava louca com a Lilian, entendeu? Porque a Lilian não estava em transe, estava normal, só com o olho vendado, e ela conseguia saber que cor estava de lanterna que eu estava jogando no corpo dela e aonde estava batendo a luz. A Marisa falava assim, não é Tá possível, filmado, entendeu? né, Ian? Tá filmado. A Marisa ficava louca, entendeu? Porque Essa mulher é muita sensibilidade, tá louco? Ela não existe. Botou em transe, então, é que nem no nível 1. O hino só tocou nela, ela já passou a atender ali em transe e entrou junto com o cliente. Tava a mil ali. então, Você isso é legal. Wilson? Isso é legal. A Lilian, né, eu estava ensinando ela os toques no Denilson, e aí ela estava toda meia travada, sabe? Tentando fazer certinho, sabe? Do jeito que eu tinha ensinado. Eu olhei pra cara dela assim, né? Só fiz assim com o dedo. Ela foi seguindo, ela entrou em transe, eu falei, agora faz. Aí ela em transe começou você vê ela fazendo, ela tava em transe. Pei, 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 já foi subindo, já foi fazendo, já foi. Ela foi nos pontos certos. Os dois em transe, só que ela tava cuidando dele, entendeu? Aí quando eu voltei, os dois, o Deus falou assim, mas você pode fazer isso? Eu falei, tanto posso que fiz. Né? Para ensinar, porque muitas vezes as pessoas não entendem que no biotranse não existe eu, terapeuta, outro cliente. A gente segue a linha do Gaiarsa. O Gaiarsa segue a linha do que? Eu vejo e sou visto, eu sinto e sou sentido. Eu acolho e sou acolhido. Eu sou um interagente junto com a pessoa. Não existe eu sou o terapeuta, você é a cliente. Você faz isso e eu me posto assim. Não. Você entra junto no baile. Vamos dançar junto. Se é pra chorar, vamos chorar junto. Se é pra dar risada, vamos dar risada junto. Se é pra dar porrada, vamos dar porrada junto. Entendeu? Eu sou ser humano tanto quanto você. É difícil assim, as pessoas aceitarem um pouco no início essa linha do biotrans, né? Porque o Gaiaça é fantástico nisso, né? De mostrar que nós só estudamos um pouquinho mais e buscamos uma maturidade emocional um pouco maior do que aquela pessoa que a gente está aprendendo, mas fora isso a gente é igual, né? Meu avô falava muito assim para mim, quando você se sentir diminuído por alguém, imagine essa pessoa no vaso sanitário. Ele não falava vaso sanitário, ele falava já o que era para ser feito, né? Então, porque a partir do momento que você imagina o outro ali, né, igual você e tudo mais, você vê que o outro não é mais que você. Então, aquela sua mente que estava querendo colocar o outro no pedestal, o outro volta ao estágio normal, entendeu? Sabedoria de Portugal. Meu avô era português. Então, ele era bruto na hora de ensinar, né? Mas funcionava, entendeu? Agora, gente, vamos lá. Viu o pé, tá, não sei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu gosto de trabalhar dentro do biotrans não verbal com o transe não verbal. Então, eu vou levar a pessoa ao estado alternado de consciência, de forma não verbal, e depois eu vou dar toques, eu vou ensinar ela o que o corpo tá vivenciando, que nem quem assistir a minha Rios de hoje,
vai ver o que eu vou falando. Conforme o transe vai aprofundando, o corpo vai apresentando os sintomas. E eu vou narrando os sintomas. Então, e eu falo ali, e é verdade, a pessoa não perde a consciência. Ela não consegue abrir o olho, mas ela sabe que ela não consegue abrir o olho. Não é que ela está inconsciente. Ela está consciente que o corpo dela está se mexendo de uma forma diferente. Ela tem consciência plena daquilo. Só que ela não consegue parar aquilo. Entende? Então, mas ela não perde a consciência. Ela lembra de tudo. E muitas vezes o que a pessoa tem ideia do transe não é transe. Por isso o conflito. Tem muitas pessoas que estão em transe e acham que não estão. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é a anamnese não verbal dos pés. Depois, a gente vai fazer o teste de sustentabilidade ao transe. E aí, para esse teste, gente, eu vou pedir que vocês abram as câmeras, tá? Porque eu vou ensinar vocês e vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Então, quem quiser participar, abre a câmera, senão eu não me responsabilizo se quem cair da cadeira. E, por favor, né, não façam esse teste dirigindo, né, ou não sei onde vocês estão, em locais que vocês não tenham aí uma segurança corpórea, ok? Porque pode acontecer de vocês entrarem mesmo mais profundo e o corpo perde um pouco do equilíbrio, tá? Então, a primeira coisa que eu faço nesse vídeo de hoje é assim, eu gosto muito do feijão com arroz. Quanto mais simples, mais fácil, mais eficiente, tá? Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer aqui, vocês olhem e depois vocês fazem. Tá? É como eu faço na sessão. Inclusive, a Rosana participou de uma sessão online comigo, uma vez. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma sessão online no Instagram, um atendimento ali online, ao vivo, né? E foi com a Rosana. Ficou gravado, não, no seu Ficou Instagram? gravado, tá lá, tá lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é isso aqui, ó. É levantar o olho, achando um ponto lá no teto. Aí, achou esse ponto, vocês vão fechar o olho e continuar olhando mentalmente para esse ponto. Só isso. Podem fazer. Fechem. Não, sem levantar a cabeça, gente. Só o olho. Só isso, ó. Só o olho. Isso, Zilma. Aí. Agora é só fechar o olho e continuar olhando esse ponto. Isso. Eu quero que vocês percebam algumas coisas. O olho começa a mexer dentro da pálpebra sem você fazer força. Muitas vezes vocês vão sentir até a pálpebra levantar um pouquinho e abaixar. Mas é normal, né? Vocês vão também perceber que vocês estão sentados, mas vocês vão perceber que a respiração desce lá para a barriga. Isso chama-se respiração diafragmática. Quando a gente vê um bebê dormindo, ele só mexe a barriguinha. Vocês podem perceber também mãos e pés começando a ficar gelados, intestino, coração e rosto mais quente. Isso é outro sintoma do transe. Ótimo. Nesse estágio que vocês já estão, né, vocês podem perceber todos os pensamentos chatos e repetitivos, todas as vozes chatas e repetitivas, e vocês já têm o direito de questioná-las, principalmente as que não são suas. Não é para brigar com elas, é só questionar. Por que eu estou pensando isso? Esse pensamento é meu? E repete seu nome. Esse pensamento é meu irmão, né, no meu caso. Perceba que, quando você faz essa pergunta, o que acontece na mente? O que acontece no seu corpo? Que parte do corpo mexe? Que parte do corpo fica tensa? Que parte do corpo modifica? O seu corpo, ele traz as respostas. Como é que está a sua barriga? Ela está fazendo blô, 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 ou ela está quietinha? Quanto mais alto o som da barriga, mais o processo está sendo eficiente. E tudo que vocês estão fazendo chama-se restauração da interocepção, ou seja, a percepção de mim mesmo, da minha parte interna, da minha visceralidade. E quando vocês percebem o corpo, onde está o braço, onde está o pé, onde está o seu corpo na sala ou no local que você está trabalhando um negócio chamado propriocepção, que é a percepção do meu corpo no espaço. Meu corpo. Minha mente. Ótimo. Na minha contagem de 1 a 3, eu vou bater uma palma aqui e vocês vão abrir os olhos.
tá bom? 3, 2, 1. Mexendo as mãos, mexendo os pés, voltando. Ótimo, todo mundo voltou? Legal. Agora eu queria que vocês falassem para mim como é que tá a cabeça de vocês. Estão pensando em quê? Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Abram os microfones, gente, não tô ouvindo ninguém. Minha cabeça está vazia, não estou pensando em nada, graças a Deus. Ótimo! E você, Lilian, como é que tá a cabeça? A cabeça tá vazia. Leve, leve. Elaine? Tá leve. Tá leve, né? E aí, Vilma? Deu uma parada na minha internet, justamente na hora que eu perdi o começo. Vou assistir depois, então. Assiste depois e faz. E aí, Zilma? Como é que tá a cabeça? Os pensamentos cessaram, mas eu estou sentindo assim um peso nos olhos. Então, vamos lá. Vamos se concentrar primeiro nos pensamentos. Tá com a cabeça vazia? Sim. Ótimo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que vocês conseguem ficar sem pensar em nada. E em momento algum, eu dei esse comando. Então, foi algo que vocês já foram promover. Não teve um comando para zerar os pensamentos. Depois vocês podem assistir e ver, não tem esse comando. Eu só tenho eu ensinando vocês como utilizar o potencial de vocês a favor de vocês. Mas não tem comando nenhum de ficar com o pensamento sem nenhum pensamento. Tá? Então, o padrão é ficar com a mente livre, não cheia de ruído. Então, eu só restaurei um padrão, e que, pelo depoimento de todas, né, é um padrão geral. Peso nos olhos, né, que a Zilma falou. Então, vamos lá. O que vocês vão aprender muito no meu curso, e eu repito isso para todo mundo, é assim: o transe só quer uma desculpa. Eu não consigo levar uma pessoa ao transe, né? As pessoas, eu não consigo hipnotizar, eu tenho dificuldade em hipnotizar os outros. O transe só quer uma desculpa. Dê essa desculpa e a pessoa vai entrar. Agora, se você quiser controlar o transe da pessoa, aí você dançou. Não tem controle. Quanto mais você interferir, menos vai acontecer. Quanto mais livre for o processo, mais rápido ele acontece. Então, o seu corpo, você está falando assim, mais um pouquinho, não, não quero abrir, não. Entendeu? Então, esse peso no olho mostra exatamente o seu corpo pedindo mais um pouco. Porque durante esse estado de consciência que eu levei vocês, e é baixo, né? Já começa o corpo a ter reações involuntárias, a homeostase já começa a ser estimulada, porque a mente para de encher o saco. A mente para de atrapalhar. Deu sono, ótimo, porque muitas vezes, Elaine, não é que deu sono agora. Você já estava com sono e não estava nem sentindo que estava com sono. E com esse processo, você ganha a interocepção. Você consegue sentir agora o cansaço no meu corpo. Não é que foi o transe que levou o cansaço. Não, o cansaço já existia, eu só tomei consciência dele agora. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, depois da sessão eu comecei a sentir tal coisa. Não, ela sempre sentiu aquilo. Exato, eu já estava com sono. É assim, durante a sessão, a pessoa só vai acessar o que ela já tem. Só que muitas vezes, por um processo de dissociação, ela nem sabia que tinha mais. Como é que isso funciona? Uma pessoa mora do lado da valeta. 3 dias depois, ela nem sente mais o cheiro da valeta. Se vazar o gás do bujão dela, ela sente o cheiro do gás. Se você chegar com um perfume, ela sente seu perfume. Mas o cheiro da valeta ela não sente. E se a gente for lá, é cheiro de perfume misturado com cheiro de valeta, misturado com cheiro de gás, a gente não sente é porra nenhuma. Como? Porque o nosso corpo aprende assim, a se adaptar ao meio ambiente que ele está. E muitas vezes,
A gente precisa se dissociar, ou seja, deixar de sentir os cheiros ruins para poder tentar viver melhor. Então não é que você melhorou da dor, você só deixou de sentir. A dor continua. Dúvidas? Mas é interessante que desencadeou para mim. Eu já estava com sono, mas eu estava assim, me preparei psicologicamente para ficar, né, mais tempo. Mas o fato de ter relaxado, entrado em transe, desencadeou mais ainda meu sono. O sono veio que veio, né? Aí começou a abrir som de boca. O olho ficar pesado também é a força que você acaba fazendo com o músculo, porque você, às vezes, olhando para cima, normalmente não é o que você faz no dia a dia. Então, quer dizer, essa força muscular acaba cansando. Por isso que fica fácil quando você pede para a pessoa olhar para cima e depois fecha os olhos, ela fecha com muito mais facilidade, justamente por causa do cansaço Provoca um muscular. cansaço, né? Provoca um cansaço ocular. Quando você falou, Irmo, Tá sobre sem som, Irmo. Vamos lá. Não tem a ver com cansaço ocular. Isso tem a ver com um teste de Spinger. Spinger um médico que ele descobriu que a hora que você vê um bebê dormindo, olha o bebê, a hora que ele vai cair no sono, ele levanta os olhos e capota. Esse levantar o olho, né, é típico da gente entrar em sono. Então ele descobriu o quê? Que quem levanta o olho, fecha e a pálpebra já começa a tremer rápido, é uma pessoa que tem mais suscetibilidade ao transe. Uma pessoa que você faz esse teste e ela fecha o olho e fica parado o olho, ela tem menos suscetibilidade. Mas independente do teste, tanto é que não é para ficar olhando até cansar, é olhar, achou o ponto, fecha. Então não é o cansaço ocular que eu quero só perceber o quanto, né, porque no online eu não consigo ter outras medições, mas eu consigo olhar o olho de vocês. Então eu consigo ver como ele está mexendo dentro da pálpebra. De acordo com o que ele está mexendo, eu já sei a profundidade que vocês estão. Entende? É algo muito ligado à nossa biologia, tá? Então não tem a ver com o cansaço ocular. E sim com uma parte biológica nossa de entrar em sono. Se vocês olharem qualquer criança, vocês vão ver que elas fazem isso, gente. Vídeo na internet de criança dormindo, cai na sopa, bate no sorvete. Olha o olho delas, esquece o que elas estão fazendo. Olha o olho delas quando elas vão entrar, que elas caem. Você vai ver que o olho levanta e desliga. E o transe não é descer em escadinha. Você vê que a pessoa levanta o olho e cai. O bebê cai de cabeça na sopa, né? Aí ele volta assustado. Porque transe é assim, é um mergulho. A indução, né, ela tem que levar esse mergulho. É que hoje a indução não verbal é diferente da indução verbal. A verbal ela tem cheia de protocolos, cheia. A não verbal é muito mais rápida, porque ela usa mecanismos biológicos ligados à entrada do sono, do mergulho que você dá no sono. Você não vai dormir e fica assim, eu estou quase dormindo, nossa, estou quase, olha, acho que eu vou dormir agora. Não, acho melhor eu vou descer mais uma escadinha. Você não faz isso, a hora que você já capotou, você já está sonhando. Você tá ali assistindo televisão, daqui a pouco vai, pisca, você pum. Não arruma desculpa, né, meu irmão? Entraram em transe e pronto, não arruma desculpa. Que o olho cansou, a boca caiu, não arruma. Entrou. Não é isso. É assim, as pessoas que têm a característica da verbal, elas têm os protocolos. E no biotranse a gente não tem protocolo nenhum. É muito louco falar isso. Não tem. A Lilian deve saber mais, que ela faz aula com o Tiago Porto. Ele diz que é a irrigação do sangue e que daí que aumenta, né? E Lilian, tu sabe mais essa parte? Fala então. Não, se tu ligar o microfone, nega, vai. Por aí você já sabe como é que é o pé da Marisa, entendeu? Dedãozinho pouco quadrado, né? Pouco. Né? Não, o meu é redondo, mas é unha curta, dedo curto, eu sou toda curta. Paciência zero. Na verdade, o que ele fala da parte neurológica, né? A parte científica, ele diz o seguinte, que eu tinha deixado aqui ligado. Ele diz o seguinte, que na neurociência eles observaram quando a pessoa entra em transe, o sangue que estava nessa parte aqui, ele sai daqui e vai para a parte interior. Exatamente isso que o Irmo fala. A gente deixa de ter o senso crítico, é isso aqui. Então eles viram que aqui tem uma irrigação menor.
quando você dorme também, essa irrigação aqui diminui. Então, é exatamente isso. Você pode, eu no caso, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Então, ainda mais quando eu acordo, principalmente, eu sinto realmente o sangue, parece que ele não está aqui. Quando eu acordo, eu sinto isso. Isso aqui parece que é mais gelado. Eu sinto a testa mais gelada. Entendeu? E, gente, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que a Lilian, o olho dela abre até a metade de volta e tá branco, tá? Então, você vê ali essa parte aqui do olho dela fazer isso e aqui todinho branco já. Que eu tenho que me controlar. Eu tenho que me controlar. E você vê tudo branco. Tem gente que abre o olho e tá tudo branco. Tá tudo virado para cima, né? Então, é bem comum isso acontecer às vezes, né? Eu me controlo porque eu sei que eu entro muito fácil. Isso que o Irmo falou, assim, quando o pessoal tá fazendo indução, eu procuro me controlar um pouco para não... Né? Então, vamos lá. Vamos fazer agora, vou fazer com a Zilma, tá? André, eu gostaria que você jogasse ela na tela grande para eu poder ver certinho ela. Vamos lá. Zilma, você vai fazer a mesma coisa que eu falei aquela hora, tá? Levanta o olho, acha um ponto no teto. Pode fazer. Levanta. Aí. Só fechar o link, só esse ponto. Continua. Ótimo. Mais um pouquinho. Isso. Eu quero que você perceba seus olhos mexendo dentro da pálpebra, mãos e pés, de novo, começando a ficar mais gelado, intestino, coração e rosto mais quente. Ótimo. Ó. Aos poucos, você vai retomando a posse e a propriedade de tudo que é você. Corpo, mente e alma. E você tem o direito de questionar, Zilma, todas as vozes chatas e repetitivas, todos os pensamentos chatos e repetitivos que não são seus. Uma mente, um corpo. Essa é a regra. Esse corpo é da Zilma, essa mente é da Zilma. Só dela. E você tem o direito de sentir o que você quiser, como você quiser, quando você quiser, porque esse corpo é seu. E você tem o direito de pensar o que você quiser, como você quiser, quando você quiser, porque essa mente é sua. Só sua. Isso. Isso, Zilma. Eu quero que você perceba seu intestino. Sons do seu intestino. Como você disse desse cansaço, dessa pálpebra pesada, pergunta para essa pálpebra, por que você está tão pesada? E fica quieto. Você vai ver que vai vir uma imagem, uma palavra, às vezes uma frase. Isso. Deixa eu vir. Deixa vir. Isso, Zinho. Você tem o direito de sentir tudo isso. Porque tudo isso é seu. Só seu. Esse corpo é seu. Seu, Zilma. Essa mente é sua. Sua, Zilma. Só sua. Simples assim.
Isso, deixa bem. Isso, deixa bem, deixa bem. Sim. Toda vez vai ser mais fácil, mais gostoso, mais produtivo. Sempre que participamos de uma experiência dessa, crescemos muito, amadurecemos, voltamos sempre melhor do que fomos. Nos estabilizamos física, mental e emocionalmente. Todos os dias, sobre todos os aspectos, vamos sempre cada vez melhor e melhor. Todos os dias, sobre todos os aspectos, vamos sempre cada vez melhor e melhor. Simples assim. Na minha contagem 1 a 3, eu vou estalar os dedos e você vai se reconectar com o estado normal, o estado de vigília, saindo desse estado alterado. 3, 2, 1. Pode abrir os olhos, mexendo devagarzinho os pés, as mãos, se conectando. Isso. Como é que está se sentindo agora? Bem. Defina bem. Bem, sem o peso nos olhos, aparentemente com mais segurança. Eu creio que é isso. Ótimo. E sentiu alguma coisa diferente durante assim, o que a gente estava fazendo, da experiência? Alguns pensamentos que eu coloquei dúvidas sobre eles, quem eu realmente sou e o porquê que eu ainda não estou naquilo que eu deveria estar. Sim, sensações. Quais foram? Sensações de peso bastante na cabeça, o corpo meio que, como que eu vou dizer, meio que inerte, né? Essas foram as sensações. Teve alguma sensação no rosto? Tive uma sensação de peso nas pálpebras e também na bochecha, como se derretesse. Depois olha o vídeo. E Tá. quando ele te disse ali que a sensação das pálpebras pesadas, que havia alguma frase, alguma sensação, veio alguma? Veio uma frase. Uhum. Fez sentido para ti? Muito. Perfeito. É isso aí. Gente, o corpo é só perguntar para ele, quando a gente já está nesse estado alterado, se a gente perguntar por que da tensão aqui, vai vir uma imagem, assim, a gente tem que perguntar e ficar quieto. Do nada, surge, entendeu? E vocês viram que conforme eu ia falando isso, e mesmo com ela, eu mexendo aqui em mim, né, porque eu tava mexendo em mim, tá, Silma? Então eu tava fazendo aqui, e assim, sempre com o toque de acolhimento. E ela inclinava para o lado. Exato. Olha só. Muito. O Andréia fez até um pedaço. Quem te deu, Andréia? Você quer dizer que eu fiz, né? Eu comecei a... Tu estava de olho fechado aí sentindo? Foi, mas ele começou a falar Zilma, eu falei, para com isso. Então, a isso, Lívia, gente, por que a Lívia estava ali debulhando de sono. Então, mas por que assim, só para você entender, por que essa repetição, esse corpo da Zilma, essa mente da Zilma, da cabeça aos pés é a Zilma, né? É para restaurar a interocepção. Restaurar a conexão dela com ela, né? Corpo e mente. As pessoas separam, né, corpo da mente. É como se ela fosse só a mente, esquece que é o corpo junto. Né? E a alma também. Então, a minha alma, eu vou lá na igreja, meu corpo eu vou lá na esteira, e a minha mente eu vou trabalhar
fazendo a meditação da vida. Só que ela esquece que essa separação é só didática. No dia a dia você é tudo isso. Não dá para separar. Não dá para eu falar assim, agora eu vou cuidar da alma, tiro o corpo e a mente fora. Não tem essa separação. E o Biotranse, a gente trabalha tudo, a integração disso tudo de novo. Junto com os processos cartáticos, né? Por isso que vem essa carga cartática, né? Vem essas cargas emocionais. Por isso que a sua cabeça do nada é pum, entendeu? Depois começou a vir um sorriso, né? Um sorrisinho leve, né? Principalmente quando eu estava fazendo som de criança, né? De comendo, veio aquele sorrisinho, entendeu? Sim, tanto que eu senti essa vontade de sorrir, de rir mesmo. Exato. Uhum. Entendeu? Porque estava restaurando aí essa fase oral, que é a primeira coisa que a gente tem que restaurar, né? Então, assim, tudo tem um porquê. É que explicar eu falo, às vezes, né, no curso, eu mostro ali, eu fazendo o atendimento, e depois eu vou explicar o porquê. Então as pessoas falam, caramba, né? Porque às vezes a pessoa não tem nem noção do tamanho da explicação que envolve só, às vezes, eu pôr a mão no rosto. Do porquê que aquilo era necessário naquele momento, o que eu estava buscando com aquilo, por que eu senti que era aquilo que tinha que ser feito e não outra coisa. Tudo tem uma explicação. E não é uma explicação, é uma explicação ligada na neurociência, ligada na parte da biologia, né, e ligada, principalmente na psicanálise, na fase do desenvolvimento infantil. Então tem um porquê. Tem o porquê da provocação. Né? E tem a presença do terapeuta junto, sentindo junto, né, irmão? E muitas vezes colocando no colo, que amanhã, o vídeo amanhã vai ser eu colocando aquele grandão lá no colo, fazendo ele voltar a ser criança. Então eu vou colocar amanhã esse vídeo. Mas muitas vezes tem que fazer isso. A sensibilidade do terapeuta de ver as reações do corpo do cliente. Sim, 100%. 100%. É o corpo dele que está me falando, né? Então eu tenho que estar prestando atenção em tudo para ter os feedbacks que eu preciso, né? Se o som está tendo mais tensão, qual som está o relaxamento. Eu sempre vou ter que trabalhar com tensão, carga, né, êxtase, descarga e relaxamento, ou seja, processos de contração e expansão. Para ensinar o corpo a voltar a ter esse fluxo, né, de contração e expansão saudável. A ideia básica é essa, restaurar esse pulsar. E muitas vezes está congelado. Gente, muito obrigado. Né? Faça o curso que vai entender e sentir. Exatamente. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês até agora aqui. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender algumas questões aí mais difíceis. E estou à disposição sempre de vocês aí para tudo. Perfeito. Então vamos encerrar e quem quiser ficar aí, o Irmão vai tirar as dúvidas dos teus pés. Ok, então pessoal, estamos encerrando mais uma aula aqui da comunidade Praticadamente. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima live que vamos ter, o tema será Ansiedade, os gatilhos ocultos que estão te sabotando, com a Gisele Eugênio. Ok? Lembrando a todos para se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Irmo Zucato Neto e a todos que vieram e estão aqui presentes ao vivo e para você também que vai assistir depois essa live. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula da comunidade Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.